O conteúdo do catecismo é apresentado de forma a manifestar a pedagogia de Deus. A exposição da doutrina respeita plenamente os percursos de Deus e das pessoas, encarnando as tendências saudáveis da renovação da catequese ocorrida no século XX. A narrativa da fé no catecismo reserva um lugar de absoluta importância para Deus e para a obra da graça, que na distribuição da matéria ocupa a maior parte. Isso por si só já é um anúncio da catequese. Na mesma vertente estão expostos todos os demais critérios já apresentados como necessários para o anúncio frutuoso do Evangelho. A centralidade trinitária e cristológica, a narrativa da história da salvação, a eclesialidade da mensagem, a hierarquia das verdades, a importância da beleza. Em tudo isso se pode ler que a finalidade do catecismo é suscitar o desejo por Cristo, apresentando o Deus desejável que deseja o bem da pessoa humana. Portanto, o catecismo não é uma expressão estática da doutrina, mas um instrumento dinâmico, adequado a inspirar e nutrir o itinerário da fé de cada pessoa e, como tal, permanece válido para a renovação da catequese. Parágrafo 192 do Diretório para a Catequese 2020. Olá! Nós já tivemos a oportunidade de, nos 38 encontros que já tivemos, discorrer sobre o início da nossa profissão de fé, do Catecismo da Igreja Católica, ou seja, reflexões que fizemos sobre vários parágrafos, até o 741, sobre as três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que antes da gente continuar, já entrando no artigo de fé sobre a Igreja una, santa, católica e apostólica, tem muito assunto também para a gente falar sobre isso, eu peço para a gente fazer assim uma parada, porque eu já tinha prometido que a gente ia fazer algumas colocações sobre heresias, né? Erros contra a nossa fé, que existem desde o começo do cristianismo e ainda hoje tem pessoas que pensam assim hereticamente. É claro que aí a gente vai entrar num tema, às vezes, de filosofia, contra ideias ou mesmo de teologia mais profunda. Não é nossa intenção, né, entrar com profundidade nesses assuntos, porque não cabe ao nosso encontro de hoje, né? Isso seria outro tipo de vídeo. Mas, como a gente lá no 465, parágrafo do Catecismo, que fala sobre heresias, e nós não citamos ele na época, ou não falamos desse parágrafo, porque a gente prometeu que no final das reflexões sobre as três pessoas, nós faríamos então essa parada aqui para falar sobre esses erros que tem contra Deus, contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo. E a gente já começa então contra Jesus Cristo, mas também lembrando essa outra palavra que aparece aí, além dessas heresias, que são a negação de verdades de fé reveladas e declaradas oficialmente pela Igreja. Então, quem nega algum tipo de dogma da Igreja, que ela, na sua infalibilidade, com base, com fundamento na revelação, na tradição, no próprio magistério da Igreja, quem nega uma verdade de fé se torna herege e fica, pelo menos enquanto não se arrepender, fora da comunhão, né, com a Igreja. Essa palavra apostasia também é bom a gente logo de início dizer que se refere a pessoas que, negando a sua fé, abandonam
a sua religião, no caso a religião católica, e passa a seguir outra religião, passando a negar verdades de fé também, da mesma forma que os hereges. Então essa pessoa também ela se torna apóstata, e a gente sempre pede a Deus que ilumine essas pessoas para que entendam, né, compreendam o verdadeiro sentido da doutrina católica e da revelação. Mas contra Jesus Cristo, nós vamos citar sempre rapidamente, porque tem muitas coisinhas, né, e o nosso tempo sempre vai passando. Contra Jesus Cristo, por exemplo, tem aqueles que desde o início negaram a sua divindade, que ele só agia nele pelo poder de Deus, ou seja, ele não era Deus. Negava que ele era Deus. Ele tinha todo aquele poder porque era Deus que agia nele. Pelo título Filho de Deus, esses pensadores falavam que era só uma filiação moral, não era filho gerado por Deus. E olha, contra esses erros, a igreja teve aí 5, 6 séculos pelo menos, combatendo, né, com os padres da igreja, em vários concílios, esses erros doutrinários. Depois temos aqui gente que diz até hoje, por isso essas heresias ainda continuam, que Jesus é só mais um profeta, com ideias morais muito sublimes, e ele foi condenado porque infringiu leis religiosas. E como na época infringir leis religiosas e com aquela cultura judaica da época, a blasfêmia contra Deus, que eles julgavam blasfêmia, né? Ele foi condenado por isso. E então, por infringir leis religiosas, como nós já vimos na Paixão de Cristo, né, num dos encontros, ele foi condenado e executado à morte, e nessa época essa execução foi legal, mas não quer dizer que, tendo sido legal, ela foi justa, foi condenado um inocente, né? Outros diziam, né, e é sempre quando a gente diziam, tem gente que ainda pensa assim, que ele foi um profeta socialista. Até tem esses dizeres hoje em dia, foi o primeiro comunista da história. Os valores que Jesus prega, e aliás, a igreja, esses valores que Jesus pregava, a igreja segue ainda, tem que seguir. Então, por isso que muitos católicos, muitos fiéis, padres, bispos, são chamados de comunistas, de esquerdistas, porque seguem a doutrina de Jesus Cristo, mas não que ele seja comunista, ou esse sistema filosófico do socialismo, nada disso, são valores cristãos de defesa da vida, de amor ao próximo, da implantação da justiça, né? Como nós ainda vamos estudar também mais para frente. Outros negam que Jesus ressuscitou. Ele quis implantar um novo reino, mas fracassou. Morreu, não ressuscitou, foi um homem que passou aqui pela terra. Olha quantos erros doutrinários, né, que se chamam então de heresias. Seus seguidores é que o fizeram um Deus, sendo assim idealizado. Ele não era Deus, mas foi transformado em Deus pelos cristãos, pelos seus seguidores. Outra heresia. Que Jesus não existiu. Aí já é um erro crasso, né, contra a história. Que a própria história tem documentos históricos mostrando que Jesus existiu, mas tem gente que não sabe, né? Não estuda, nunca talvez lê um livro, acha que nada, isso aí é um mito, é uma lenda, fruto de escritores imaginosos que pintaram todo esse herói popular aí, né, mas nunca existiu, não. Olha, outra heresia contra Jesus Cristo.
que foi só uma história mal contada, que se sabe pouco da sua personalidade. Essa mesma linha. Então, esses erros contra Jesus Cristo, negando sua divindade, sua existência e seus valores, né, e a sua ação aqui na Terra, são erros contra a nossa fé. Outro erro que existe ainda muito, e hoje então, é o que está acontecendo. É a prática do relativismo. Leia comigo. Deixa cada um como medida de si mesmo, segundo suas próprias conveniências. As pessoas se tornam deusas, porque criam suas próprias leis e verdades, indo contra a única verdade que é Jesus Cristo. Vale o que a maioria ou um consenso acha ser certo, de modo que o conhecimento se torna subjetivo. Nós estamos aqui ainda sem entrar no mérito desse erro, desse procedimento, desse tipo de comportamento relativista tão em voga, sempre existiu, mas está tão em voga e muito ainda na sociedade de hoje. Cada um faz as suas próprias leis. Eu acho que é certo, a igreja diz isso, a igreja ensina assim, mas a igreja é antiga, é retrógrada, eu acho que não, eu penso do meu jeito, o que interessa é o que eu penso, o que eu acho, e pronto, tudo é relativo. Arianismo é uma heresia proposta por Ário, que viveu 250 a 336. Era um sacerdote no norte do Egito. Ele afirmava, entre outras coisas, claro, sempre é um resumo, viu? Ele afirmava o subordinacionismo, quer dizer, o Filho, como também o Espírito Santo, são subordinados ao Pai. Outra heresia, né? Porque são da mesma natureza, da mesma substância, consubstancial, né? A natureza. Eles são, ainda continua o erro, eles são criaturas sublimes, o Filho e o Espírito Santo, criadas antes do universo, criaturas de Deus Pai, por isso não são Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Outros afirmavam que o Filho também foi adotado pelo Pai, não possuindo a mesma natureza divina. E o macedonianismo também é um outro tipo de erro combatido na época, declarado heresia, o que o Espírito Santo foi o Filho, foi Jesus Cristo quem criou, né, essa figura. Então aí teve também as discussões que Maria não era a mãe de Deus e etc, né? Um assunto bastante extenso. O arianismo também com forças políticas se transformou num poder na época e a igreja lutou muito para combater, né, esses erros, mas você pensa que não tem até hoje pessoas que têm essa heresia no coração, que Jesus não é Deus? Poxa, tem bilhões de pessoas no mundo hoje, século 21, que não acreditam na divindade de Jesus Cristo. Da mesma forma, continuam, né, pessoas que vão contra os dogmas de fé da igreja, estão nessas heresias ainda atualmente. Modalismo. Modo. Vem dessa palavra aí, né? Modo, a forma de ser. Leiam aí comigo. Doutrina herética segundo a qual a Trindade se constitui apenas de 3 modos humanos de ver Deus. Modos humanos de ver Deus. Como máscaras usadas por Deus para se manifestar aos homens em cada momento e de um modo diferente. Assim, Deus não é trindade de 3 pessoas, ensina esse tipo de pensamento.
Essa doutrina se confunde com o chamado monarquianismo, negação da Trindade. Também foi um erro muito comum, ainda persiste, né? O modalismo. Deus é uma pessoa só, não são três pessoas. Mas tem hora que ele se apresenta como pai, tem hora que ele se apresenta como filho, tem hora que ele se apresenta como Espírito Santo. Ele muda de forma, de modo de se apresentar aos humanos. Esse é o resumo do que viria a ser o modalismo. Deísmo. Acreditar na existência de uma inteligência superior que criou o universo, mas que não se precisa de religião para esta crença. Nega-se revelações divinas. Esse é o sujeito que pensa assim: eu acredito em Deus, mas eu não preciso de religião nenhuma, não preciso seguir religião nenhuma. Eu e Deus me entendo com Ele. Como se isso fosse possível, porque não é. Deus é infinito, incompreensível até para o nosso cérebro, e a pessoa, na sua pequenez, na sua pequenez, não tem outra palavra, né? Acha que pode se relacionar com Deus independente de qualquer outra pessoa. Ele e Deus, ele se entende, ele se acha, né? Então, isso é o jeito de pensar dos deístas. Creia num Deus, num ser superior, mas que ele quer o bem, etc. E aí por aí vai outras ideias, mas não preciso de religião nenhuma, que é exploração, coisas aí de pastores, de padres, de interesses de pessoas, né? O triteísmo é que não é um só Deus, não. São três deuses distintos. E se confunde muito esse erro aí com o politeísmo. Muitos deuses. Tem religiões, né, que têm milhares de deuses diferentes. Panteísmo, segundo a qual tudo é Deus. Deus e o universo são idênticos. A natureza, assim, é Deus, é divina. Tudo é Deus. Até a natureza é divina. Panteísmo. Me permita ficar lembrando que sempre são resumos. Nós não podemos entrar doutrina por doutrina, porque isso é assunto para muito tempo, né? E para muitos livros. Docetismo, do grego dokel, parecer. Tipo assim, de um teatro, sabe? Jesus não teve um corpo material. Era ilusório o corpo dele. Ele era só um espírito. Ele não teve corpo. Ele esteve na cruz, mas seu sofrimento foi só aparente. Porque ele é um espírito divino, não podia sofrer, não tinha carne, o corpo dele era espiritual. Não teve como. Ele esteve na cruz, mas foi uma representação, como se fosse um teatro. Maniqueísmo. Praticamente existem dois deuses no mundo, um do bem e outro do mal. Existem dois princípios eternos, o bem, Deus, e o mal, diabo. Duas forças inimigas, adversárias e eternas, sempre em luta, eternamente. A matéria é má em sua essência, mas o espírito do homem é bom. Dualismo, né? Existe essa luta dentro de todas as pessoas, porque são esses dois princípios, Deus e o diabo, né? Medindo forças. Outra heresia. Donatismo. Isso é do norte lá da África. A igreja tem que ser só de santos, não de pecadores. Os pecadores saiam. Os sacramentos administrados por ministros que estiverem em pecado não têm validade. E a briga foi intensa aí.
Porque se, digamos, um padre estava em pecado, pecador, e era conhecido o pecado dele, e ele administrasse um batismo, esse batismo seria inválido. E isso é um erro, claro, porque não é o ministro que batiza. O ministro é um meio, quem batiza é Jesus Cristo, né? Quem adota uma pessoa como filho adotivo no batismo é Deus. Mas o donatismo ensinava que só tinha que ter santos na igreja. Pecadores, estava tudo fora. Nem podia trabalhar pastoralmente aí na igreja, porque não tinha valor. O pelagianismo, Pelágio, negação do pecado original. Não existe pecado original. Conversa. Esse negócio do pecado de Adão ou de Eva, que todo mundo nasce com esse pecado, pecado das origens. Não. É a pessoa que depois se corrompe. Deus cria a alma na pessoa, a pessoa é boa, mas depois ela se corrompe, né? E ela também não precisa da graça divina, não. Ela, pela sua liberdade, ela é suficientemente capaz, né, de se relacionar com Deus. Não precisa da iniciativa de Deus. E olha, gente, isso é um erro crasso, porque todos nós somos dependentes dessa graça para a nossa conversão, inclusive. É uma graça chamada suficiente. Deus toma a iniciativa, Ele nos ama por primeiro. Uma pessoa, quando, mesmo com uma pecadora, uma pessoa que pode se arrepender e se salvar, desde que ela tenha um auxílio inicial de Deus. Chama-se graça suficiente. Deus dá o início. A pessoa depois, com seus próprios esforços, ela pode se interessar em também voltar ao caminho da verdade. Esse resumo que nós fizemos hoje, de principais heresias, é porque ainda hoje nós temos que tomar cuidado com os valores cristãos que os meios de comunicação social ou pessoas que combatem a fé católica ficam sempre perseguindo a igreja com heresias. Principalmente o Papa Francisco, não faz muito tempo, e outros, claro, sempre falaram também, Bento XVI, do relativismo na sociedade odierna. Por quê? Porque atualmente as pessoas vivem assim. Ela acha o que é certo, não é mais Deus que tem o direito, por Ele ser o Criador, por Ele nos ter dado a vida, o dom da vida. E a vida não é nossa, a vida é de Deus. Se a vida, a gente já disse isso aqui, sempre vai estar lembrando, a vida não é da pessoa. A gente tem que administrar a nossa vida. E como filho de Deus, a gente quer agradar o Pai. Porque Ele faz um convite maravilhoso, como nós vimos na introdução desse encontro hoje, do diretório da catequese. Deus só deseja o bem da pessoa. Por que existe tanta recusa a esse amor de Deus? Por que recusar tanto Jesus Cristo se Ele só prega o bem, a justiça, a solidariedade, a fraternidade? A igreja, que nós vamos começar a refletir, né, sobre esses temas tão importantes, porque a igreja está aí há 2000 anos fazendo bem, pregando bem. Ah, mas existe pessoas da igreja que são terríveis, que são isso, que são aquilo. Bom, pode ser que tenha, de fato tem, porque a igreja, como nós vamos ver, tem santos, mas tem pecadores.
Mas quanto bem a igreja faz. Mas Deus, Ele só quer a felicidade do ser humano. Infelizmente, né? As pessoas se tornam assim relativistas. Elas se tornam deuses. E nós vamos estudar muito isso lá na terceira parte do catecismo sobre os mandamentos. Quando a pessoa acha que ela pode desobedecer o que Deus estabeleceu para o bem comum. E é uma pena. O mundo está assim, com tantos problemas, com tanta crueldade, com tanta violência, com tanto desamor, por desobediência aos mandamentos de Deus. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Nós pedimos sempre que você continue se formando, ficando sempre nessa proximidade com Deus, porque quanto mais a gente se aproxima dele que é santo, mais nós somos santificados. Ok? Fique com Deus. Deus te abençoe.